estamos no YouTube. Deixa eu girar aqui as perguntas com o Euler Araújo. Já contou a história, explicou um pouco desse vídeo aí, que o dirigente do Botafogo falou que o John Textor quase comprou o América. Foi bem assim, quase não, mas caminhou para acontecer. O América já é uma SAF, para quem não sabe, mas o investidor pode ser anunciado pelas próximas semanas. O Euler me disse uma coisa aqui fora do ar, que, bom, ele disse aqui, tem pelo menos umas 15 pessoas aqui dentro, então, obviamente, não é segredo. Euler, antes da gente tirar com o Elton, com o Lu, com o Thiago e com o Alê, você imagina que em mais quanto tempo a gente já saiba quem será dono da SAF do América? Existe a nossa vontade. A nossa vontade é que isso, até o final do ano, a gente já consiga resolver, né? Evidente que existem algumas cláusulas de confidencialidade da parte deles que nos impede de falar maiores detalhes. Mas muita coisa já avançou, continua no tratamento de questões jurídicas, de questões de modelo. Estamos caminhando muito bem com esse grupo de investidores, esse investidor. E a nossa vontade, o que a gente quer estabelecer como calendário, tá? É que até o final do ano esteja resolvido. Por uma questão muito simples. A gente tem aí agora o início de 2023, né, o calendário 2023, é muito importante esse planejamento, que ele esteja envolvido nesse planejamento nosso. Então, a nossa vontade é que isso seja noticiado ou que a gente possa dar maiores informações até o final do ano. Mesmo porque tem duas instâncias no América que são muito importantes. Nós temos o Conselho Consultivo, que é formado por ex-presidentes, e nós temos o Conselho Deliberativo. E absolutamente nada vai avançar sem que o Conselho Consultivo fale sobre a SAF, sobre o modelo e sobre as condições. Então, a gente tem muito cuidado para poder falar qualquer coisa antes de ter esse parecer do Conselho Consultivo, para que a gente possa levar isso para o Conselho Deliberativo e para a Assembleia, que é o órgão máximo e quem efetivamente vai dar o fechamento nisso e o sim ou não na entrada desses investidores na SAF do América. Elton não vai. Não, eu queria saber a respeito o seguinte, você acabou de falar agora há pouco que o América, alguns investidores desistiram quando foram vendo que é a questão de porcentagem que esse investidor terá no América. Vocês ainda mantêm a situação de entre 51% e 70%, não deixando o investidor tomar 90% do América? Vocês vão manter isso pelos próximos buscas de investidores? Isso, esse é o percentual que a gente tem que trabalhar. Ninguém vai investir, e isso a gente sabe, é uma realidade. Ninguém vai querer investir se não tiver pelo menos 51%, né? Ele está colocando recurso financeiro, a gente entende isso. É muito difícil você conseguir alguém que tenha menos 49% e não tenha poder ali no dia a dia. Mas no caso do América a gente trabalha assim, com esse percentual entre 50% e 70%. Mas o 90% nem se chegasse a uma coisa estrondosa, porque você, no caso aí, eu não sei como que é o trabalho do Textor no Botafogo a fundo, né? A gente vê que está dando certo, lá ele tem 90%. Lá ele tem 90%. Não, tem 100%. 100%? Então, 100%. 90% de um grande investidor, de um cara como ele, que já tem representação know-how, né, no futebol inglês, isso não encantaria vocês? Não. Isso não nos encantaria. Há um pouco da diferença, mais uma vez aqui, com todo respeito aos outros que fizeram a SAF, o América tem os seus problemas de fluxo financeiro, não é novidade nenhuma, mas a situação econômica do América e financeira, ela é muito melhor do que esses outros clubes. Então, a gente não trabalha com a corda nem com a faca no pescoço, né? E não significa que vender 90 seja um negócio ruim, não. É porque no caso do América não existe essa necessidade. E quando nós conversamos sobre o modelo, e a gente estava conversando muito com o modelo, com esse investidor, e a gente está falando em investidor, viu? E é muito importante a gente falar isso. Por que o Textor não avançou? Porque se ele avançasse em negociação com a América, ele não poderia negociar com nenhum clube. Então, da mesma forma que eu não posso buscar um investidor agora e conversar com um segundo investidor, porque isso está no contrato, ele também não pode procurar outro clube. Ah, entendi. Até a coisa chegar à fase final. Isso. Por que o Textor não entrou em contato? Porque se ele entrar em contato também e falou, quer entrar no negócio, a partir daquele momento que ele assinasse o documento, ele não poderia negociar com nenhum outro clube. Entendi. Tá? E isso são acordos comerciais que existem e no mundo do negócio isso é comum. Tá? Então, esse investidor que está agora, a gente tem uma cláusula com ele, que a gente não pode
falar quem é e não pode avançar, como o outro também, ele não pode negociar com nenhum clube no futebol brasileiro. Thiago. Euler, eu vi recentemente uma reportagem da ESPN, da ótima Duda Gonçalves, falando sobre essa situação da possível venda do América na SAF. E, de acordo com a reportagem, seria 320 milhões por 70% das ações do futebol da América. É por aí mesmo? O valor é próximo disso? É esse o valor? Como é que é isso? Sobre valores, realmente a gente não pode falar absolutamente nada. Nem que é, nem que não é, tá, Thiago? Então peço desculpas. Realmente faz parte do acordo de confidencialidade. A gente tem que ter muito, muito cuidado com esses números, tá? Recentemente aí foi divulgado o número do Bahia, né? E aí criou uma repercussão danada, o Bahia comprou por isso. O que existe de negociação em termos de valores, ele leva em conta o que você vai investir nos próximos anos. Então, eu estou dando uma situação hipotética, eu não conheço a situação do Bahia, tá, gente? Vamos supor que o City, que é o grupo que parece que está interessado, né, que pelo menos tem sido noticiado, fala assim, não, eu vou investir 1 bilhão ao longo dos 20 anos. Então, você pega esse 1 bilhão, né, e a dívida do Bahia é X, eu vou pagar a dívida e o restante eu vou investir nos próximos 20 anos. Então, você está diluindo 1 bilhão em 20 anos. Se alguém chegar para mim e falar assim, olha, eu vou investir no América X milhões. Por quanto tempo? Por 2 anos. Eu vou pegar aquele valor e vou dividir por 2 anos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque além do dinheiro que ele vai aportar para pagar dívida ou para contratar jogadores de imediato, você tem o que ele vai investir nos próximos anos que ele fizer o contrato. Tá? Lu, sempre bate a dúvida do torcedor em relação a patrimônio entrar no negócio. O América tem o CT Lama Drummond, a Arena Independência, o Boulevard Shopping. Na SAF do América, nessa questão, como que entra a questão do patrimônio do clube? Também entra nessa negociação? Não entra nada. Nenhum tipo de imóvel do América, tanto o Boulevard, os terrenos que nós temos em Contagem, Santa Luzia, o Independência, o CT, eles não entram na negociação. A única negociação que vai entrar é o CT. Por quê? Porque nós vamos alugar o CT, a América Associação vai alugar o CT para a SAF. Tá? Então, nós temos lá o centro de treinamento, a SAF é uma empresa, o América é uma associação. É alugar mesmo? É alugar, né? É alugar. Então, a gente ou alugar ou ceder, do jeito que quiser. Que entraria um dinheiro mensal ou embutido nisso tudo? Eu quero alugar Aí a SAF, que é a entidade, a empresa, vai pagar a associação, que é o América Futebol Clube, é uma associação e continua existindo, aquele direito de utilizar aquele centro de treinamento. Tá? Ale Oliveira. Ô Euler, nessas 2 últimas temporadas, nessa e na anterior, o América está entre as 8 melhores equipes do Brasil, né? Pelo menos a tabela de classificação indica isso. Com o aporte aí financeiro de uma SAF, você imagina, no plano de vocês, que vocês possam chegar até onde? Né? Onde pode chegar? E já aproveitar que o Elton abriu um precedente perigoso e fez 2, eu gostaria de saber o seguinte, o que o América tem a mais para oferecer que os outros clubes não têm? Qual o diferencial do América que pode seduzir uma empresa a fazer essa parceria? Ale, eu acho que daria um programa para me responder isso para você, porque tem algumas coisas que são extremamente importantes. Eu estou com tempo, se você quiser, Então, agora vamos estou solteiro aí. Vai ser ampliado. Eu vou tentar ser rápido. Estou abandonado. Eu sou americano, né? Assim, eu tenho 59 anos, não parece, mas tenho 59. Parece bem menos, né? Bem menos. Alguém ia falar bem mais. Mas, estou lá por absoluta paixão e tudo. Mas eu tinha falado que uma parte da minha vida, a gente, como outros grandes americanos, eu não vou nem nomear aqui, porque senão gastar o dia inteiro, que eu ia passar um pouco da minha experiência profissional para o América, tá? Mas você, dentro do seu universo, eu nunca trabalhei fora do América, em termos de futebol, né? A América era o meu mundo ali. A gente precisa escutar pessoas de fora. E uma pessoa me disse uma vez, um grande amigo meu me disse o seguinte, o América precisa deixar de ser um time que está na Série A para ser um time de Série A. Gente, isso é muito sério, porque é um modelo mental de todo mundo, da torcida, da imprensa. A imprensa, ano passado, fez a seguinte pergunta, é preferível a América entrar na pré-Libertadores ou na Sul-Americana? Por que eu fiquei chateado? Porque o nosso desejo era para a Libertadores. Mas podia ser eliminado.
Azar. Do jogo, né? Mas eu quero estar na Libertadores, eu quero ter no histórico do América, Libertadores. Então, sua pergunta. O América precisa de recursos financeiros para continuar sendo um time de Série A. Se você chegar no início do ano e falar assim, quais os times que provavelmente não vão cair? O Atlético Paranaense está, não está? Sim. Tá. O América está. Essa visão de fora, nós precisamos. Alguém precisa cavar. Não, gente, esquece, o América já é time de Série A. Ele não cai. Para que você mantenha esse patamar, e aí eu não gosto muito de falar de colocações, mas vamos ficar entre os 10 primeiros, tá? A gente está de volta aqui, pessoal. Quem estava no YouTube acompanhou o Euler explicando sobre o América deixar de ser um time de Série A para ser um time, aliás, de passar pela Série A para ser um time de Série A. Queria que você voltasse nesse ponto, Euler, para as pessoas entenderem quais são as pretensões do América mesmo, já enfim, de agora em diante. Respondendo a Ale colocou um pouco dessa meta técnica, né? Em qual colocação que o América queria ficar. E eu estava falando o seguinte, que um grande amigo meu de fora, ele falou assim, o América precisa deixar de ser um time que está na Série A para ser um time de Série A. A partir do momento que ele disse isso, nós começamos a mudar o modelo mental. Isso para a gente foi muito importante, sabe? Essa crítica que ele fez foi muito importante. E é um modelo que a gente tem que mudar com os jogadores, com os empresários, com a torcida, com a imprensa. Então, o que a gente precisa da SAF e dinheiro não significa a permanência. A gente tem o caso do Grêmio, que tem uma situação financeira, que o salário era em dia e mesmo assim caiu. Mas o dinheiro, ele nos dá a possibilidade de você ser sustentável, de você se sustentar numa determinada prateleira de cima, desse patamar de cima. E o América tem um momento histórico muito benéfico para isso, porque as crises com que outros clubes vão tendo faz com que o América fique nesse patamar, mesmo com um orçamento mais baixo. A gente não tem jeito a errar, porque o conserto para a gente custa muito caro. Então, ao longo desses anos, e os presidentes foram fazendo isso, nós fomos minimizando o erro. Então, é isso que a gente procura, ser um time reconhecidamente Série A. Né? O rival aqui de Minas, ele é um time de Série B? Não é. Ele estava na Série B, mas é um time de Série A. O Vasco é um time de Série A. O Botafogo é um time de Série A, que estava na Série B. Os rivais cearenses estão nesse caminho também, semelhante ao do América. Exato. Né? O Fortaleza e o Ceará estão caminhando para isso. O Bahia estava caminhando para isso. Né? E hoje tem o Atlético Paranaense, que é um time que é reconhecidamente um time de Série A. Então não é o fato de você cair para a Série B que te faz ser um time de Série B. Você pode cair e ser um time de Série A. O que a América busca é efetivamente ser um time de Série A. Você sabe que quando você,